Lucas, capítulo 6, versículo 6. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6, que diz: E aconteceu também em outro Shabat, que ele entrou na sinagoga e ensinava. E havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada, e os escribas e fariseus observavam se ele curaria no dia do Shabat, para que eles pudessem encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e fica em pé no meio. E ele levantou-se, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Eu quero vos perguntar uma coisa. É lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou destruí-la? E olhando para outros, e olhando para todos em redor, ele disse ao homem: Estende a mão. E ele assim o fez, e a sua mão foi restaurada, sã como a outra. E eles ficaram cheios de furor, e uns com os outros conversavam sobre o que eles poderiam fazer a Jesus. Amém? Feche os seus olhos por um momento. Senhor, eu quero agradecer por essa noite na sua presença, pois eu sei que o Senhor está aqui e que a sua infinita misericórdia se manifeste sobre nós. Eu me sinto, meu Deus, tão abençoado por poder ter louvado ao Senhor pelas orações que nós fizemos e pela palavra que foi compartilhada. Mas eu ainda peço ao Senhor que fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço ao Senhor que fale de forma clara, concisa e poderosa, e peço ao Senhor que ensine, exorte e edifique, que nós não saímos daqui como chegamos, que nós saímos diferentes. Amém? Glória a Deus. A palavra que juntos lemos trata de um episódio da vida de Jesus, onde ele se encontrava numa sinagoga. Eu gostaria de falar um pouco sobre a sinagoga, que está descrita aqui. A sinagoga era uma iniciativa onde tinha um templo em Jerusalém, o grande templo de Herodes, e as pessoas iam até o templo oferecer seus sacrifícios, prestar seus cultos. A principal festa acontecia uma vez ao ano, e existiam outras datas específicas, especiais. Só que houve uma ideia. A nação era grande, o trajeto era complicado, feito em lombo de animais ou a pé. Então alguém disse: vamos fazer a sinagoga, ou as sinagogas. O que era uma sinagoga? Era uma filial do templo. Era um lugar menor onde as pessoas se reuniram para compartilhar o que está escrito na Torá judaica, a saber, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Jesus, ele era considerado um rabino na época, por ter profundo conhecimento da palavra, por ser alguém capaz de ensinar a respeito da palavra. E não era comum que as pessoas lessem e escrevessem naquela época. Então as pessoas que assim tinham essa sabedoria eram considerados ensinadores ou rabinos, sendo judeus, a religião daquela nação. E qual que era, então, em cada província você tinha uma sinagoga. E qual que era a configuração da sinagoga? Era um lugar redondo, parecido com uma arena. Diferente da nossa igreja, o pregador ficava no meio, e as pessoas que assistiam à pregação ficavam em volta, como que em arquibancadas ou em bancos, mas era um círculo. E o que pregava, para que pregasse a todos, estendia a mão e girava enquanto pregava.
E as pessoas conseguiam entender que no momento que ele estava falando e apontando, aquela palavra estava sendo direcionada para elas, aqueles que estavam ouvindo. E nós temos aqui um texto onde existiam pessoas que estavam perseguindo Jesus para matá-lo. Porque onde Jesus ia, já nesse momento, o seguia uma multidão, porque dos ensinamentos, sim, mas muito mais porque das curas, das libertações, dos milagres, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, da profecia que ele era o Messias, a profecia de Isaías 53 e todas as profecias na Torá, os livros eram separados, as profecias dos profetas e a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde dizia que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada que foi feito sem ele seria feito. Entendiam que Jesus era o Messias prometido, mas nós vemos aqui que existiam algumas pessoas que não acreditavam que Jesus era o Messias. E quem eram essas pessoas? A Bíblia vai chamar de saduceus e vai chamar de fariseus. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas, elas tinham um cargo político. Eram os sacerdotes responsáveis por guardar a lei de Moisés, o escritor da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então essas pessoas olhavam para Jesus e diziam: esse não é o Messias da profecia, e procuravam provar isso. Só que a religião era tão pesada naquela época que o crime contra a religião era um crime de morte. Então qual que era a acusação contra Jesus? Que ele era um Messias falso, logo ele precisava ser assassinado. E essa era a intenção dos fariseus que iam seguindo Jesus aonde ele ia, para tentar, como nós juntos lemos, achar alguma coisa para poder formalmente acusá-lo e poder assim executá-lo. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso agora. Porque você imagina que Jesus, ele estava com a multidão atrás dele, e ele para e prega de uma forma excelente, de uma forma como nunca se ouviu pregar. E aqueles homens, os fariseus, estão ouvindo uma pregação que eles nunca ouviram na vida dele. Eles estão pela primeira vez na vida ouvindo a verdade, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a verdade. Qualquer um que vai se relacionar com Jesus pela primeira vez está conhecendo a verdade. Então pela primeira vez na vida aqueles homens estão ouvindo a verdade, mas por opção, por convicção, eles não acreditam. Eles estão ouvindo a melhor pregação que eles já ouviram na vida deles, e eles estão procurando nessa pregação um motivo para matar o pregador. Veja que esses homens, um grupo de pessoas específico, identificado, vai ver Jesus multiplicar os pães e alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E mesmo assim eles não acreditam, eles olham, eles estão lá, mas eles estão procurando naquele milagre alguma coisa para poder matar quem está operando o milagre. Jesus vai curar um cego de nascença, pedinte, na frente de todo mundo. E aqueles homens estão olhando, estão vendo, mas eles não querem. Então perceba que crer, acreditar, é algo que depende da nossa convicção. Eu acredito no que eu quero acreditar. Não existe nada que obrigue ninguém a acreditar em absolutamente nada. E agora o Espírito Santo me leva a perguntar para alguém aqui hoje: por que você está preocupado, ou por que você está preocupada com que as pessoas, ou com a opinião das pessoas ao seu respeito? Se o fato de elas acreditarem em você depende apenas delas. Você já reparou como um filho sofre para se provar para o pai ou para a mãe? Uma filha que quer mostrar entre os irmãos que sobressai, você já percebeu como essa pessoa sofre? Como alguém dentro de uma empresa que quer subir de cargo, que quer melhorar, como essa pessoa ela se
se destrói tentando convencer as pessoas, ela se veste de uma forma que às vezes chega a chamar muita atenção ao ponto de ser ridicularizada, ou tomar atitudes explosivas, de explosão emocional só para chamar atenção, porque eu quero mudar a convicção de alguém, eu quero mudar a forma como as pessoas me enxergam, e como esse esforço não traz nenhum resultado. Jesus, estou explicando para você, Jesus estava pregando divinamente, estava operando sinais, prodígios e maravilhas. No entanto, havia um grupo não pequeno de pessoas que, por convicção, não criam. Isso define o fariseu: alguém que tem extremo conhecimento da lei, alguém que não está às margens da sociedade. Ou seja, o fariseu era alguém estudado, que tinha uma vida boa, que tinha condições de entender, no entanto, por convicção, não queria entender, não queria crer. E o Senhor me mostra que esta noite pessoas que estão sofrendo por causa da opinião de alguém. Ei, você não é responsável pela crença das pessoas. Jesus está, através da sua palavra, nos dizendo e nos mostrando: existem pessoas que diante da verdade não vão crer, e essas pessoas estão entre nós, seja no trabalho, seja na nossa família, seja na igreja. Ou seja, às vezes você vai ser o melhor funcionário da sua empresa, às vezes você vai ser o melhor familiar com quem alguém da sua família pode contar. Às vezes você vai ser um grande líder espiritual, alguém a quem Deus vai usar para alimentar espiritualmente as pessoas de uma forma excelente. Mas dificilmente você vai receber o tratamento de alguém que é o melhor no que faz. Talvez você seja uma grande esposa, talvez você seja um grande marido, talvez você seja um bom filho, talvez você seja um bom pai, talvez você seja uma boa mãe, mas a convicção de quem você está servindo não necessariamente vai se dobrar à verdade que está sobre você. Então o que eu faço? Você faz o que Jesus fez: continua fazendo a obra para a qual você foi chamado, para a qual você foi chamada. José, um excelente filho, ele foi tão bom ao ponto que os seus irmãos, não tendo condições de ser como ele, intentaram matá-lo. Ele vai escravo, vai parar na casa de quem? De Potifar. Se tornou um grande servo, ao ponto de chamar a atenção da mulher do chefe. E não podendo possuí-lo, o que ela faz? Eventualmente ele chega na cadeia. Ele é um detento tão bom em ser detento que está escrito que ele vira carcereiro. Irmão, quem cumprindo a pena, alguém entrega a chave da cela e você continua lá cumprindo a pena, porque você faz o certo pelo certo. Quem é que está ouvindo essa palavra? Quantas vezes você já ouviu: você é bobo, você é isso, você é aquilo? Por que você não aproveita a chance? Por que você não aproveita a oportunidade? E você está ali, meu irmão, fazendo certo porque é o certo. Então ele se torna um detento tão bom em ser detento que entrega uma chave da cadeia e ele continua cumprindo a pena. Na boca de alguém, José vai ser um verdadeiro bola murcha, um banana, sim ou não? Mas ele sabe que entre ele e Deus está tudo certo. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Aleluia. Então, meu irmão, eu estou me dedicando, eu estou fazendo o que eu posso, e eu estou trabalhando, e as pessoas não estão enxergando a verdade ao meu respeito. O que eu faço então? Você continua e põe mais força, põe mais dedicação. Quanto mais te perseguirem, mais a obra do Senhor você faz. Então, se o Senhor te chamou para ser um bom funcionário, você vai ser o melhor. Se Ele te chamou para cuidar da sua família, você vai ser o melhor em cuidar da sua família. Se Ele te chamou para pregar a palavra, você vai ser o melhor pregador. Se Ele te chamou para cantar uma canção, ninguém vai
ninguém vai se preparar mais, ninguém vai ensaiar mais do que você, ninguém vai estudar mais a Bíblia, ninguém vai depois continuar trabalhando depois do horário, ninguém vai entrar mais cedo do que você, porque não importa quem está te olhando, o que importa é que Deus sabe que você está fazendo de todo o seu coração, que tem verdade no que você está fazendo, e o que Ele, o Senhor, fará por você, depende do que você faz por Ele, no oculto e no secreto. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Amanhã eu tenho um trabalho a fazer. Então alguém vai dizer, não vamos para a festa, hoje ainda é o final de semana, vamos fazer alguma... Não, eu preciso dormir cedo, porque amanhã eu tenho um trabalho a fazer. Ou seja, ter uma boa noite de sono antes de cumprir um trabalho significa o quê? Trabalhar nos bastidores. Ninguém sabe a hora que você vai dormir, ninguém sabe a qualidade do seu sono, mas amanhã descansado, você estará pronto, você estará pronta para entregar o teu melhor. No emprego onde você não é valorizado, no emprego onde você não recebe o que é justo, mas o Senhor te colocou lá, e se você for fiel sobre o pouco, sobre o muito, Ele te colocará. Você vai trabalhar para educar um filho que não é grato a você pelo que você faz, pelo seu sacrifício para dar o melhor a ele, mas daqui a alguns anos, quando os amiguinhos dele forem mortos ou estiverem presos por causa da violência e das drogas, ele vai olhar para trás e vai dizer, os meus pais me deram o melhor, eles foram um exemplo para mim, e glória a Deus pela vida deles, e muito mais feliz você ficará, porque a recompensa do Senhor é para aqueles que o temem. Então Jesus quer que você seja como Ele. Aonde? Aonde Ele te colocou. Quantos aqui estão ouvindo essa palavra? Amanhã alguém aqui estará dentro de alguma empresa. De manhã. É porque Jesus quis estar lá. E Ele te escolheu para representar. Daqui a pouco alguém vai para casa. E Jesus queria ser personificado dentro daquela família, que Ele escolheu você para representar. Daqui a pouco você tem um parente internado, durante a semana você vai visitar alguém no hospital, e Jesus conta com você para representá-lo lá. E lá vão ter pessoas que não acreditam no Deus que você serve, e elas vão te reprovar em cada palavra que você disser, elas vão te reprovar em cada passo que você der, elas vão te perseguir, elas vão desejar te matar, e está tudo certo, porque se fizeram isso ao teu Senhor, você não pode ser melhor do que o teu Senhor. No livro do Eclesiastes, no livro dos Provérbios, aleluia, está escrito nos dois a mesma coisa: o servo não pode ser melhor do que o seu Senhor. Eu não posso renegar as coisas que Jesus passou. Se Ele passou, Ele me deu condições de passar por aquilo que Ele passou. E Ele é tão bom, tão misericordioso, tão grande, que Ele não vai deixar que eu passe a medida que Ele passou, porque Ele era Deus. Ele vai me dar o livramento, mas Ele ainda vai permitir que eu passe por uma parte. Ele vai permitir que eu experimente o sofrimento. Ele vai permitir que eu experimente um pouco da perseguição, porque Ele quer que eu herde o reino do céu, e Ele quer que eu herde o reino do céu enquanto eu estou vivo. Aleluia. Então nós vemos juntos aqui que aonde Ele ia, esse grupo de pessoas estava com Ele e tinha convicção. Enquanto Ele pregava, eles amaldiçoavam o que Ele falava. Enquanto Ele operava os milagres, eles tentavam achar o truque. Ah, meu irmão, você sabia que se não fosse Penina, Samuel não tinha nascido? Glória a Deus. Você já parou para pensar que aquela mulher estava angustiada, Ana, chorando no templo? O marido dela, o Eucana, já tinha falado: eu não valho mais para você do que muitos filhos. Você tem o meu coração.
não faltava nada para ela. Ela não estava chorando no templo porque ela queria um filho. Ela estava chorando porque, além dela querer o filho, ela estava sofrendo por causa de uma provocação. Ao invés de deixar as provocações de Satanás tirarem aquilo que Deus tem para você, permita que elas antecipem o dia da tua vitória. Quantos aqui estão ouvindo essa palavra? Aquele dia que você dobrará os joelhos e dirá: Senhor, eu quero essa bênção para que o mundo saiba que Tu és Deus em minha vida. Para aqueles que não creem em Ti possam ver que Tu és o Deus de Israel e que Tu és o meu Deus. Na semana retrasada, ou na semana passada, eu falei com vocês sobre Ezequias, a oração de Ezequias. Senhor, salva-nos das suas mãos agora, e que todos saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Não importa onde está a convicção daqueles que estão à sua volta. O Senhor está perguntando uma pergunta para mim e para você aqui essa noite: aonde está a sua convicção? Quem sou eu para você? Ele não perguntou isso para Pedro? Ele não perguntou e falou para os discípulos: quem dizem para vocês quem eu sou? Dizem que tu és Elias, Eliseu. E para vocês, quem eu sou? Você pode, no seu coração, responder essa pergunta para o Senhor Jesus hoje? Sim, Ele está aqui nos perguntando. E Ele quer saber a sua resposta. Você não falará com a sua boca, mas, como diz no livro de Samuel, Ele não vê como o homem vê. Ele está atento ao nosso coração. E Ele está aqui, não sou mais eu, mas o Senhor Jesus Cristo. E Ele está perguntando: quem eu sou para você? Pedro deu uma grande resposta: Tu és o Filho de Deus, o Messias. Pedro, não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas sim o Espírito de Deus. E em verdade vos digo, Simão, que a partir de agora és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. O Senhor está te fazendo uma pergunta, e dependendo da resposta, e a resposta é um produto da convicção, Ele vai edificar sobre você algo poderoso, que nem o mal poderá prevalecer contra. Aleluia. Veja que Jesus chega numa sinagoga e está essa multidão. Parte da multidão entra, a sinagoga não é tão grande, parte fica para fora. Mas o que o texto faz questão de nos mostrar? Que os fariseus e os saduceus entram na sinagoga. Você não vai ver em nenhum momento Jesus impedindo esses homens de segui-lo, porque ele sabe o valor que eles têm. Eu quero falar um pouco hoje sobre o valor dos seus inimigos. Eles fazem você ser uma pessoa melhor. Eles te incomodam. Eles fazem com que você se levante. Eles fazem com que um sentimento de justiça brote dentro de você. Eles fazem com que você se aproxime do Senhor. É por isso que a palavra fala assim: orem em favor daqueles que os perseguem, amem aqueles que se declaram como seus inimigos. Aí você vai falar: como que eu vou amar o meu inimigo? Como que eu vou orar em favor daquele que me persegue? Se eu reconhecer que aquele que me persegue me aproxima do Senhor, eu vou entender o valor do meu inimigo, eu vou entender por que Deus não tira ele da minha vida. Você já reparou que quando sai da nossa vida alguém que nos persegue, alguém que nos faz mal, vem alguém pior do que aquele que saiu? É de propósito. Quem era Ezequias diante de
Senaqueribe. Não era ninguém, mas quanto maior for o teu inimigo, maior vai ser a fé que você vai precisar de ter para passar por aquela muralha. Irmão, meu inimigo é forte, dá glória a Deus, porque o milagre que você precisar vai ser maior ainda do que o da última vez. Jesus não impedia os fariseus de andar com ele, mesmo sabendo que eles tinham o poder de interromper o que ele veio para fazer. Ele só tinha um tempo determinado, mas ele mantinha aquelas pessoas perto dele. Você vai ver algum momento onde Jesus olha para Judas e fala assim: ô Judas, eu já estou sabendo, viu, o que você quer fazer, então sai fora, cara. É assim que Jesus tratou Judas? Como que Jesus tratava Judas? Judas, cuida, porque Jesus recebia oferta, tá bom? Jesus ia, as pessoas davam oferta para Jesus. Jesus pegou isso aqui é a minha carteira. Jesus pegou a bolsa da oferta. Cadê Judas? Judas, cabra bom, cuida do dinheiro pra gente. Tem gente aqui com medo do teu inimigo. Meu irmão, se Jeová está com você, você pode dar a chave da tua casa. Glória a Deus. Jesus cuida. Se alguém roubar, se alguém levar o que é teu, é porque nunca foi teu. Deixa o que é velho sair para o novo chegar. Você nunca vai ver alguém que anda sobre as pisaduras de Jesus chorando por causa de ser roubado, por causa de ser prejudicado. Se te roubaram, se te prejudicaram, era porque só tiraram aquilo que nunca foi seu. Aquilo que é seu ainda está para vir, porque aquilo que é seu, aquilo que vem da mão de Deus para a tua mão, nem homem nem mulher é capaz de tirar. Quem é que ouviu isso aqui? Ele não falou para Pedro: o que ligardes na terra será ligado no céu? Irmão, se Deus colocou um carro na tua mão, o ladrão tenta entrar e não consegue. Ah, meu irmão, mas eu fui roubado, é porque não era teu. Dá glória a Deus, daqui a pouco vem melhor. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Como que Deus vai mandar alguma coisa se tem alguma coisa no lugar daquilo que Ele quer mandar? Tem coisa que quer sair da tua vida, tem gente que quer sair e você fica: não vou ficar sozinho, não vou ficar a pé, não vou ficar sem ter um teto na minha cabeça, não vou ficar sem ter essa roupa para vestir. Ei, sabe do que você precisa? Você precisa de Jesus. Se você tiver com Jesus, se Jesus estiver na tua vida, meu irmão, deixa quem quiser levar o que tiver para levar, porque sozinho, a pé, e sem ter um teto na tua cabeça, você pode ter certeza que Jesus não vai deixar você. Quem aqui está ouvindo? Quem precisa? Eu preciso do meu carro. Você precisa de Jesus, você precisa do teu carro. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Não, mas essa casa eu lutei, eu coloquei tijolo em cima de tijolo, só Deus sabe o quanto que eu lutei. Então, você não precisa de Jesus, você precisa da sua casa. Solta. Quem é que está ouvindo? Solta. Se for teu, volta. Se não for, Ele fez Abraão andar na terra de Canaã inteira, de fora a fora. Ó, isso aqui vai ser da tua geração, vai ser da tua semente. Mas fala para mim, o dia que o coitado do Abraão conseguiu bater uma estaca e ficar ali, conseguiu cavar um alicerce e ficar ali, ele pegava a tenda e ia andando, porque o que Deus falou? Aonde você pisar a planta do teu pé, vou dei por promessa, mas ele tinha que pisar para ser dele. Então, como ele ia ter uma nação que ia ser descendente dele, ele tinha que andar por um lugar muito grande. Então ele não podia morar em lugar nenhum, ele tinha que viver andando, viver viajando, e Deus deu graça para ele. Deus deu força, Deus deu vitalidade, Deus fez a vida dele boa. Eu falei aqui o coitado Abraão, coitado nada. A palavra de Deus diz que ele era rico, que ele tinha 318
18 escravos que matavam e morriam por causa dele, e aonde ele chegava, os reis se prostravam e davam ouro, davam prata para ele, porque ele estava em nome do Senhor. Coisa terrível é ler a palavra. Você sabia que Abraão tinha 318 escravos? Não, irmão, eram 318 pastores. Eles eram pastores, mas eles não podiam ir embora se eles quisessem, porque eles eram escravos. Nosso problema é que a gente tem na cabeça escravatura é alguém com chicote. Não, irmão. O Abraão, estou com a dificuldade aqui, está ruim de dar comida para minha família. O que você quer? Eu trabalho para você, eu abro mão da minha liberdade, você agora é o meu Senhor, e você me ajuda a sustentar minha família. Abraão falava: tá vendo aquelas ovelhas que não dá para, o olho não enxerga o fim? Pega o máximo que você consegue cuidar, aparta num grupo, você vai ser o pastor daquelas ovelhas, e eu vou te abençoar. Eu vou dar uma casa para você morar, vou cuidar dos teus filhos. Essa era a escravatura daquela época. E no dia que você quiser deixar de ser escravo, está tudo certo. Porque no ano do jubileu eu tenho que liberar os escravos. Quem é que está ouvindo essa palavra? Só que Abraão era servo de Deus, e todo servo sabe ser senhor. Tão bom que chegava no ano do jubileu, cadê os escravos indo embora? Não ia. Porque era melhor ser escravo de Abraão do que ser livre e não ter nada. Quem que está ouvindo essa palavra? 318 pastores. E aí a gente olha Jesus entrando nessa sinagoga, e ele olha, ele vê o povo que não conhece ele, que nunca ouviu falar, ele vê o povo que segue ele para onde quer que ele vá, e ele vê os saduceus e os fariseus. E ele prega a mesma palavra para todo mundo. Quem é que está ouvindo o que eu estou falando? Não importa o que as pessoas sentem ao teu respeito, o que importa é o que você sente a respeito delas. E quando eu aprendo o valor que tem o meu inimigo, eu não vivo mais sem ele perto de mim. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Tem gente aqui com medo do inimigo. Irmão, estão tentando puxar meu tapete do trabalho. Estão trabalhando para destruir minha família. Estão isso, estão aquilo, meu irmão. Dá glória a Deus. Sabe aquele ditado velho? Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Só tem inimigo quem tem alguma coisa para ser invejado. Quem está ouvindo essa palavra aqui? Ninguém tem inveja de miserável. Ninguém tem inveja de coitado. Irmão, sabe quem é que não tem inimigo? O bonzinho. Sabe aquela pessoa boazinha que está ali para agradar todo mundo, que é fofa, que é aquela pessoa maravilhosa? Jesus não te chamou para ser assim. Porque todo mundo que viver na verdade vai desagradar alguém. Todo mundo que viver na palavra vai ter que pisar no calo de alguém. Em algum momento você vai falar alguma coisa que alguém não quer ouvir, porque o mundo jaz no maligno. Está todo mundo doente, a tua família não está. Está todo mundo passando necessidade nos problemas da tua casa. Está todo mundo isso, está todo mundo aquilo, e você está passando pelo vale, sendo sustentado. Só isso é motivo de das pessoas pegar pedra na mão para te destruir. E aí Jesus começa a pregar, está no meio da sinagoga. Lembra que eu falei? O pregador ficava no meio, colocava aqui na alça de mira a pregação e começava a pregar. E os fariseus estavam como? A primeira palavra errada, a primeira palavra torta que ele fala, a gente voa em cima dele e leva ele preso e mata ele. A raiva deles crescia. E que dia que era? Da semana? Sábado. Shabbat. O que é o sábado? O judeu não faz nada, né? Sexta-feira o sol se põe, não pode fazer nada.
Só pode ir na sinagoga e voltar. Não fazer nada. No gado lá o boi caiu no buraco. Deixa eu morrer. Faz nada. Tem alguém precisando de ajuda? Morra, não vai fazer nada. Essa é a lei. Quem precisa da lei? Quem tem prazer na iniquidade. Quem tem prazer em roubar, precisa de uma lei para falar que ele não pode roubar. Quem tem prazer em enganar, precisa de uma lei para falar que ele não pode enganar. Quem tem prazer em matar, sabe aquelas pessoas que tem fome de sangue, que quer matar o tempo todo? Ele precisa de uma lei para falar que ele não pode matar o tempo todo. Agora, quem tem prazer no Senhor, não precisa de lei. Faz o certo com o prazer de fazer o que tem que ser feito. Eu não vou matar porque Jesus não mata. Eu não vou roubar porque Jesus não rouba. Eu não vou enganar porque Jesus não engana. Eu não preciso da lei. Eu não preciso da lei, eu já tenho o prazer de viver do jeito que tem que ser vivido. Então para que a lei? A lei não se aplica. Quem é que está ouvindo isso? A lei não se aplica a quem está no Senhor, porque quem está no Senhor está livre, não tem a necessidade de matar. A lei, ela aprisiona aquele que tem a necessidade, aquele que tem o prazer. A lei aprisiona ele. A lei é para ele. Aquele que não tem prazer, meu irmão, a lei não o alcança. Quem aqui ouviu isso? A hora que ele fala uma coisa errada, a gente pula em cima dele e leva ele preso. E aí Jesus começa a pregar a palavra. E ele está pregando. E o que a gente leu aqui? Jesus conhecia os seus corações. Jesus sabia qual que era a intenção dos fariseus, sim ou não? E ele está pregando a palavra. E o que a palavra fala? Tinha um homem com a mão mirrada. O que era isso? Esse homem pegou lepra. A lepra, ela vai aparecer num ponto, em algum lugar do corpo da pessoa, e rapidamente ela vai se espalhar. Só que esse homem, curiosamente, pegou lepra na mão, a mão ficou mirrada e não se espalhou. Ele tinha duas opções: cortar a mão fora e torcer para aquilo não continuar manifestando no resto do corpo. Ou, qual que era a lei da época? Ele tinha que ir para fora dos muros e ficar com os outros leprosos lá fora, esperando a morte e vivendo de esmola. O pastor pregou aqui sobre a mulher de fluxo de sangue. Era mais ou menos a mesma coisa. Era alguém considerado impuro que era tirado de dentro da cidade para viver recluso em miséria. Quem aqui ouviu o que eu estou falando? Só que, o que eu disse? Quem está em Cristo está acima da lei. Ele pegou aquela mão e falou: bom, eu corto ela fora, ou eu me declaro aqui leproso, que é o que a lei mandava fazer, e saio aqui do convívio das pessoas. Irmão, os dois eram tristes, porque cortando a mão ele não tinha garantia nenhuma que a lepra não ia aparecer no resto do corpo. E se ele fosse embora, a vida dele tinha acabado, porque a lepra é contagiosa. Glória a Deus. Quem que ouviu o que eu estou pregando? Aí ele ouviu falar: lá na sinagoga hoje vai ter um galileu, e diz que ele cura. Ele falou: ou eu corto a mão, ou eu vou lá para fora da cidade e declaro a minha morte. Mas quer saber? Antes de eu tomar essa decisão, eu vou no culto. Pegou, pôs a roupa, enrolou a mão numa atadura, pôs a mão para dentro da roupa, chegou na sinagoga e está assistindo o culto. Vocês estão ouvindo aqui, sim ou não? E Jesus está pregando. E os fariseus estão esperando Jesus fazer alguma coisa. Ou seja, eles queriam que Jesus errasse, fizesse alguma coisa. Se Jesus curasse alguém, Jesus curou. É sábado, pela lei, a gente pode prender e matar, sim ou não? Porque eles sabiam que onde Jesus ia, Jesus curava, libertava e operava sinais. E o homem está aqui. Alguém sabe que o homem está doente ali dentro? Quem sabe? O homem, Deus e Jesus. E os fariseus estão como? Agora a gente pega ele. E aí Jesus está vendo.
Jesus está vendo aquele homem ali todo encolhido. Jesus já sabe o que é, ele está doente. Irmão, quem está em nome do Senhor não consegue ficar sem fazer aquilo que foi chamado para fazer. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Você já viu um trabalhador sem trabalho para trabalhar? Você já viu como fica uma mãe sem ter um filho para criar? Você já viu quem tem família quando está expatriado longe da sua família, o jeito que fica? Oh meu Deus, aleluia, a necessidade é grande. Jesus está vendo um doente e alguém está tentando impedir ele de curar. Deixa eu te falar, Jesus está perguntando a mesma coisa que ele perguntou para Pedro, só que foi outra pergunta agora. Ele perguntou assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus está perguntando para a gente aqui agora. Ele perguntou 3 vezes. Pedro respondeu triste na terceira. E aí Jesus disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, dá um jeito de fazer aquilo que eu quero que você faça. Então não é porque Jesus te deu uma missão que está tudo pronto. Você vai ter que, meu irmão, ser como a água. Se a pedra se apresentar, você passa por cima. Sabe o rio? Já viu o rio? Se não der para passar por cima, você passa por baixo. Se não der para passar por baixo, você vai pela direita. Se não der, você vai pela esquerda. Mas você vai se esforçar, vai dar o teu melhor, vai acreditar e vai fazer com dificuldade, com choro, com angústia. Às vezes não vai ficar do jeito que você se preparou, mas não é sobre isso. Jesus está olhando a sua capacidade de se empenhar em concluir a obra que Ele colocou na tua mão. Quem ouviu essa palavra? Jesus, Ele quer curar, mas Ele não pode. Por que Ele não pode? Porque ainda não tinha chegado o tempo dele de morrer. A gente vai ver em outra passagem que Jesus, Ele foge desses fariseus. E alguém pergunta: por que tu fugiu? Porque ainda não chegou a minha hora de morrer. Eles vão me matar, mas não é agora. Quem está ouvindo essa palavra? Ei, levanta a tua cabeça, toma a espada, aleluia. Sabe aquela que está descrita nos Efésios? Toma a espada da justiça, glória a Deus, e vai para a guerra. Porque se você pode até ser que um dia você vai cair, mas não vai ser hoje nem agora. Quem está ouvindo essa palavra aqui? Jesus está pregando, está falando: vão me matar, mas não é hoje. E não vão deixar, eu não vou deixar de curar quem eu tenho para curar, porque eu vim aqui para isso. O Senhor te deu um propósito. Você perdeu o teu propósito? Volta lá e pega de volta. Está escrito assim, ó: siga após mim, tome a sua cruz. Não está escrito assim? Tome a sua cruz e me siga. Qual que é o teu propósito de vida? Aquele que Deus colocou na tua mão. E cada um tem. Ele está pregando no meio da sinagoga. E está lá o homem da mão errada. E Jesus está girando. Jesus olha ele, ele está ali. E Jesus está pregando. E está pregando. E, opa, está ali. Ele está ali. E está pregando. Os fariseus estão olhando. E Jesus está pregando. A única coisa que Jesus pode fazer é pregar. Se Jesus curar, eles matam ele. Se Jesus curar, pregar, não deixar de pregar. Pregar pode. Agora, fazer um milagre, ele não pode. Tem alguém lá no teu serviço dizendo: essa função ele pode fazer, mas se ele começar a sobressair, a gente pega ele. Mas isso aqui deixa ele fazer por enquanto. Lembra que eu falei da água? Vai fazendo o que dá para fazer. Daqui a pouco Jesus vai te dar uma estratégia e você vai sobressair. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Daqui a pouco Jesus está aqui, ó. Jesus pega o homem da mão errada. Jesus para e falou: ei, levante-se, fique de pé agora. Como que o homem ficou? Me descobriram. Agora minha casa caiu. Esse Jesus é do reteté mesmo. Ele vai revelar o meu pecado. Ele vai fazer eu mostrar a mão. Vão ver a mão com lepra. Vão voar em cima de mim. Agora eu não tenho mais opção. Vão me jogar para fora da cidade. Estou condenado. Sim ou não?
Hoje Jesus está apontando para alguém aqui nessa noite e está dizendo assim: ei você, levanta, fica de pé. Não está escrito que o Espírito Santo convence o homem do seu pecado? Jesus constrange. Ele pega aquilo que a gente tem escondido e ele mostra, ele fala assim para a gente: ó, ninguém sabe, mas eu sei. Eu e você sabemos do teu segredo. E o homem fica de pé e fala: é agora, eu vim aqui para ser descoberto. Jesus olha para ele e fala assim: ei, tira essa tua mão para fora. O homem triste, irmão, triste, acabou minha vida. Tira a mão para fora. E a mão está curada. A mão está boa. Tão boa quanto, como que nós lemos? Tão boa quanto a outra. E o que está escrito? Que Jesus continuou pregando. E os fariseus ficaram enfurecidos, porque queriam um motivo para matar Jesus naquele momento. E por que eles não mataram Jesus? Porque Jesus operou um milagre, mas ninguém ali ficou sabendo que Jesus fez o milagre. Se Deus quer que você faça alguma coisa, Ele vai dar estratégia para que aconteça conforme Ele determinou na minha e na tua vida. Irmão, mas vão me matar? Fica tranquilo. Jesus tem um caminho preparado para você no meio do deserto. Quem é que está ouvindo essa palavra? Aleluia. Jesus vão me matar. Jesus está falando para alguém aqui: não vai, fica tranquilo, eu já preparei tudo. Esse segredo é nosso. O homem olhou para, o homem tirou a mão, irmão, olhou a mão, tá boa a mão, glória a Deus, sentou e não podia nem comemorar. Porque se eu falo aqui que eu era leproso, ele me curou, quem está lascado é ele. Quem é que está ouvindo essa palavra? Tem coisa que vai ficar entre mim e Deus. Ei, bocudo, ei, bocuda, tá doido para contar, né? Jesus está falando com alguém aqui: ei, fica entre a gente. Nos próximos 7 dias vão acontecer coisas grandes. Jesus está falando com alguém aqui: ei, quem te levantou fui eu. Deixa esse negócio aí entre mim e você. Fica quietinho. Ninguém destrói aquilo que não sabe que existe. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Vai chegar algo na mão de crente aqui, manda me dizer o Espírito Santo. E na hora que chegar, Jesus está falando: ei, você não pediu? Então fica entre mim e você. Vai mudar a tua vida. A partir desse dia você vai saber que eu sou Deus na terra, porque só eu e você sabia esse vale. Mas agora você me conhece não de ouvir falar, mas você me conhece de andar comigo. Agradeço a oportunidade de exclamação para Jesus. Amém, igreja. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Irmão, Deus falou tremendamente aqui, usando